Meus irmãos, povo de Deus, Isaías 40, quando já encontraram, digo amém. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor fale conosco nesta manhã tão abençoada já pelo Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, e não poderia ser diferente, ó Deus. Tua presença, onde o Senhor está, há fartura de alegria. Os nossos problemas são resolvidos, porque o Senhor se revela, e esse revelar-se do teu amor, da tua bondade, traz ao nosso coração a segurança que precisamos para continuar vivendo, Senhor, não por vista, mas caminhando pela fé naquilo que o Senhor tem falado. Eu te peço, em especial, a Deus, que o Senhor hoje abrace aqueles que estão, a Deus, em dúvida, trazendo-os para perto de Ti, aqueles que estão cansados, fragilizados, em nome do Teu amado Filho, ó Deus. Não tenho, ó Deus, outra coisa a não ser a Tua palavra, pois é isso que eu quero, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na sexta-feira, nós somos tomados pela surpresa mais uma vez, de termos que mudar os horários e alguns fechar as portas das suas igrejas. Ao mesmo tempo em que eu ouvia as notícias e o pastor presidente nos convocava para uma reunião de urgência, o meu coração pesava, não por causa do decreto, porque eu sou capaz de descumprir, né? Eu sou capaz de fazer o contrário, mas porque no momento alguns irmãos, alguns pastores, amigos, que já com muita dificuldade têm lutado para retornar as pessoas para a igreja. Há muitos que, meus irmãos, estão despertando agora, estão acordando agora. Muitos deles sentiram o baque. Conversava com o Helder, e o bichinho já estava com a cabeça baixa. Como é que vai ser o culto, pastor? Tem gente que trabalha até tal hora. E eu disse: Helder, é assim mesmo, vamos fazer o que a gente tem que fazer, a gente é chamado para esse momento. E meu coração, meus irmãos, ele se sensibiliza, porque eu sei, eu não dependo muito do que o mundo faz. Minha vida, desde quando eu me entendo por gente, é depender de Cristo, é viver todos os dias baseado numa palavra de Deus. Acho que não tem um dia da minha vida que eu não tenho uma passagem bíblica para aquele dia, para aquela semana. Eu orava no meu coração e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu nunca andei no escuro, eu sempre ando na luz da Tua palavra. E ontem à noite, eu preocupado muito com o que está acontecendo, e eu disse: meu Deus, fala conosco, fala, mostra-te para nós ali do industrial. E meus irmãos, Deus, Ele, tão soberano que Ele é, tão poderoso, Ele não podia ficar calado, né? Ele é o Deus que reina sobre as nossas vidas. E o Salmo 40, meus irmãos, Isaías 40, é uma passagem tão, mas tão próxima do que nós estamos vivendo, que Deus se revela para nós de maneira tão próxima, que a única coisa que nós podemos fazer é viver de verdade para a glória do seu nome. Nesses últimos dias, últimos tempos, em que a igreja ainda se encontra sobre esta terra peregrina, nós precisamos afastar o medo do nosso coração, afastar todo tipo de dúvida,
porque o que está vindo sobre nós é para realmente nos deixar com medo. Se nós não tivéssemos a confiança em Deus, se não tivéssemos o coração em Jesus, ninguém mais permaneceria da mesma forma. Mas porque estamos em Cristo, porque Deus é por nós podemos completar o versículo de Isaías que diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Isaías 40, meus irmãos, é uma passagem que finaliza um processo de juízo da parte de Deus na vida daquele povo de Israel. Um povo, meus irmãos, que foi escolhido, eleito por Deus. Não é um povo qualquer, é o povo eleito, é a raça eleita. Abraão foi escolhido pelo Senhor, dele Deus fez uma grande nação, e esta grande nação, ela comete pecados, ela fracassa, ela cai, ela peca. Mas aqui, meus irmãos, aonde o mundo não consegue entender o caráter deste Deus. Porque talvez para mim e para você, e talvez mais para mim e menos para você, se alguém falhar contra mim, se alguém errar contra mim, se alguém me prejudicar, talvez eu endureça o pescoço e não a perdoe. Talvez eu perdoe, mas fique com suspeitas. Sou um ser humano, meu coração é capaz de ter essas reações. E talvez aqui, meus irmãos, é onde muitas pessoas querem que Deus seja duro, que Deus não faça nada. Mas ao contrário do que é o ser humano, o nosso Deus é um Deus de absoluta graça, absoluto amor. Quando Ele ama, Ele se entrega em amor. A prova disso, Paulo interpretando Deus, Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato dele ter dado Cristo na cruz, mesmo nós sendo pecadores. E a frase, nós sendo pecadores, não é coitadinhos. Pecador, nesta frase, se refere ao ato de nós abandonarmos a Deus para vivermos uma vida no pecado. Então Deus continua amando, mesmo quando eu e você não o amamos, mesmo quando nós nos afastamos, mesmo quando nós o esquecemos. Na mente de Deus está gravada a nossa imagem. E este texto, meus irmãos, como Deus se revela nesta passagem. Deus levanta o profeta Isaías, para que ele traga, meus irmãos, mais uma vez, a mente do povo, a natureza, o caráter, a profundidade deste Deus em vir até nós. E olha então como é que ele começa o texto: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O texto começa assim, meus irmãos, e por favor, nós precisamos entender que Deus, mesmo sendo amor, mesmo nos amando, um Deus de graça, Ele não pode deixar por inocente o culpado. Ele não pode tratar os nossos pecados como uma coisa qualquer. Por quê? Porque o pecado é uma afronta a Deus. O pecado, os nossos pecados são uma afronta a este Deus. Este Deus que nos chamou, este Deus que nos limpou, que nos lavou, e que diz que é nosso Deus. Somente nós podemos dizer com verdade: o Senhor é o meu pastor. Este Deus também trata com os nossos pecados, e não há como negar.
Ainda que alguns me rotulem como um pastor que só fala da desgraça, que só fala da ruindade. Me rotule como você quiser, mas eu não negocio o que está escrito. Deus tratou e trata com os nossos pecados diante desta pandemia. Ele trata conosco, mas quando eu digo que Ele trata conosco, eu estou dizendo que Deus, por amor a nós, a Escritura diz que Deus disciplina a todos quanto Ele chama de filho. A questão é se você não quer viver a disciplina de Deus, se você não aceita que Deus faça isso para disciplinar seu povo, você não é filho, você é um bastardo. Mas eu aceito o que Ele faz, eu aceito que Ele me discipline, eu aceito que o mundo passe o que for, e que Deus traga ao meu coração este sentido, para que eu seja um pastor melhor, para que eu seja um homem melhor, para que eu seja um cristão melhor, porque o que está em jogo não é o meu conforto, o que está em jogo não é a minha saúde, o que está em jogo não é o jeito que eu sou, mas simplesmente a minha salvação. Para que eu seja salvo, algo em mim tem que morrer. Para que eu chegue aos céus, algo tem que estar na cruz. Foi Ele quem disse: se você, Onésimo, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Ele me chamou, Ele diz: Onésimo, para ti eu tenho em primeiro lugar o Gólgota, então vai. A minha convicção e a minha esperança é que este Deus que me dá o Gólgota, na manhã de domingo Ele vai ressurgir. É um Deus que promete caminhar perto de mim. E Ele diz: consolem o meu povo, consolem. Meus irmãos, entenda, há muita gente com o coração desesperado. Seja pelo seu trabalho. Acordei hoje de manhã um vídeo, meus irmãos, de médicos do Distrito Federal reclamando desse momento novo, pedindo para que se deixe o povo trabalhar. Quantas pessoas não tiveram sua vida financeira ir por água abaixo? Quantas pessoas não estão sentindo, meus irmãos, a pressão financeira? Outras pessoas no seu relacionamento. Meus irmãos, psicologicamente eu disse, faça psicologia, porque é o trabalho do momento, e você vai ficar podre de rico. Só não esqueça de mim quando vieres o teu reino. Meus irmãos, eu vinha ontem no centro, e uma pessoa indignada e começou a gritar, falar mal do governo, gritando mesmo. Um amigo meu perguntou: o que é isso, pastor? Eu disse: isso é o que todo mundo quer fazer, mas está todo mundo se guardando, se segurando, é botar para fora tudo. Existe uma pressão social sobre o nosso psicológico, e uma hora ou outra, meus irmãos, alguém vai gritar, alguém vai esbravejar, alguém vai colocar para fora tudo que há dentro de si. Mas para a igreja de Jesus, que não vive pela vista, ela recebe em primeiro lugar a palavra do Senhor, amém? O tempo do teu pecado se cumpriu, o teu trabalho acabou. Eu quero que você olhe para você nesta manhã. Eu estou olhando para mim. Quando eu olho, meus irmãos, e vejo que de 2019 para cá eu sou outra pessoa, eu paro para ver e eu lhe digo, de que se eu pudesse voltar tudo de novo na minha vida, eu voltaria e faria a mesma coisa. Não há arrependimentos em mim. Não há, meus irmãos, nenhum tipo de lamúria. Se eu tivesse feito assim. Pelo contrário, eu estou feliz e estou contente. Por quê? Porque Deus está dizendo: Onésimo, eu trato com os teus pecados. Ora, se Deus tivesse me abandonado no passado, e Ele tivesse deixado eu caminhar com as minhas próprias forças,
e as minhas perninhas. Quem hoje seria eu? Se Deus não tivesse frustrado os meus planos de pecado, frustrado os meus vícios internos, se Ele não tivesse me colocado no caminho dEle, como uma mãe que pega o filho que está bagunçando e pega ele pelo pescoço e diz: sente aqui. Foi isso que Deus fez comigo, e é isso que Deus faz contigo. Toda esta situação é Deus dizendo: Onésimo, você ia morrer aqui, mas eu te trouxe para cá. Eu estou agindo em você agora. Por quê? Porque se Deus me corrige agora, eu viverei amanhã. Provérbios já diz que aquele que retém a vara da criança não ama ao seu filho. Aquele que retém a vara, aquele que não açoita o seu filho, ele não ama. Aí o provérbio finaliza e diz: pois a criança entregue a si mesma é a vergonha de sua mãe. Deus está dizendo: Onésimo, eu estou tratando com você, eu estou trabalhando no seu caráter, eu estou pegando os seus pecados e dando juízo sobre ele. Por quê? Porque algo grandioso eu quero fazer em sua vida. E ele fez. Versículo 3: voz do que clama no deserto. Perdão, voz do que clama. Preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali a estrada para o nosso Deus. Abra comigo, por favor, no livro de Oséias. Livro de Oséias, meus irmãos. Leia comigo, por favor, acompanhe comigo. Oséias 2, versículo 14. Todavia eu a atrairei e levarei para o deserto, e lá eu lhe falarei ao coração. Nós não temos medo do deserto, amém? Nós cristãos não temos medo do deserto. Irmãos de Deus, queridos irmãos, irmãos, eu estou com meu coração para partir aqui, não aguento mais não. Deus está dizendo o seguinte: eu te levarei ao deserto, e lá eu falarei ao teu coração. Irmãos, não há nada que Deus mais deseja essa manhã do que Ele falar no teu coração e você o ouvir. Não é só falar como Ele está falando agora pela minha pregação, é o falar da intimidade, irmão Leandro. É saber que o mundo pode estar vivendo tudo, mas você está no deserto onde ninguém quer ir, mas Ele te atrai para lá. Porque no deserto Ele nos sustenta com maná, com a água que sai da rocha. No deserto Deus mostra para nós que Ele é Deus criador e sustentador das nossas vidas. É no deserto, meus irmãos, que nós vemos aquilo que nós não veríamos de outra forma. Um Deus maravilhoso se revelando aos nossos corações. Ah, meus irmãos, e quantas pessoas esquecem. Eles não estão mais olhando para esse momento e dizendo: Senhor, se este é o deserto que eu tenho que passar, pois abre o meu coração, não somente fala, mas faz morada nele eternamente. Se o que está em jogo para ti é apenas dinheiro, relacionamento, outras coisas, você perderá essa oportunidade. Mas se para ti a relação que você tem com Deus for dessa intimidade, entenda, meus irmãos, Deus disse para Israel: eu sou o teu marido. No Novo Testamento Ele diz: tu és a minha noiva. Irmãos, existe uma intimidade maior entre homem e mulher do que isso? Não existe. O último grau da intimidade é o que Deus está dizendo: é o que eu quero ter contigo, é o que Deus quer ter comigo.
Essa intimidade, meus irmãos, onde o relacionamento que nós temos com Deus, ele supera o templo, ele supera a religião, porque é uma intimidade real entre Deus e a nossa alma. Deus diz: eu te levarei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Prepara um caminho no Senhor do deserto, endireitai a estrada para o nosso Deus. Ele diz, versículo 4, todo vale será elevado, o monte e a colina rebaixado, o terreno acidentado nivelado, e o íngreme será aplanado. Em outras palavras, tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está lá embaixo, aquilo que está alto demais, Deus vai endireitando todas as coisas, porque Ele vai passar entre nós, Ele caminhará no meio do seu povo, Ele endireita a vereda, Ele abaixa o elevado e Ele eleva aquele que está embaixo. O nosso Deus, Ele coloca a mão na massa, Ele arregaça as mangas, Ele revela o seu braço sobre as nossas vidas. Versículo 5: a glória do Senhor se revelará. Oh, meus irmãos, rapaz, que coisa medonha. A glória do Senhor se revelará. Aí, algo que nós não vamos perder. Irmãos, quanto você daria para você ver a sua casa inteira na presença de Deus? Jacó trabalhou por Raquel quantos anos? 7? 14 meses. Amém? Você trabalharia quantos anos pela irmã Lima? A vida toda, né, mestre? Estou com você, meu mestre, viu? Até hoje não ganhei totalmente, mas vou lutar ainda. Meus irmãos, um homem luta pela mulher que ama, amém? Nós lutamos mais ainda pelo Deus que nós servimos. A glória do Senhor se revelará. Agora, que glória é esta? E todos juntos verão, pois foi o Senhor quem falou. Deus está preparando a minha vida, a sua vida, para mostrar ao mundo quem Ele é. Irmãos, isso é muita petulância nossa, porque nós somos cacos de barro, somos frágeis e pecadores, mas Deus, para revelar o quanto Ele é poderoso, Ele usa do fraco, Ele usa do que não é, Ele usa, meus irmãos, de quem não tem nada, para mostrar a sua glória lá no deserto. Ele tirou a água da rocha, Ele fez o povo se alimentar de uma sementinha. Jesus Cristo, quando viu a multidão sem destino, como ovelhas sem pastor, Ele fez a multidão se assentar. 2 pãezinhos e alguns peixes, Ele transformou em milhares e alimentou a multidão. O nosso Deus, Ele prepara o palco para si. Não é o homem que faz isso ou aquilo. É Deus quem se revela na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele é o autor da história. Ele escreve no seu livro cada ato. E nós estamos vivendo um momento onde Deus está preparando o nosso coração para algo grande da parte dEle. Pode não ser no final do ano, pode nem chegar, meus irmãos, até o ano que vem, mas uma coisa é certa: Ele se revelará através de nossas vidas. Nós veremos e nós diremos, meus irmãos, como Jó: bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ainda que nos tirem tudo, Ele triunfará sobre todas as coisas. O nosso Deus não perde, Ele só ganha. E aqui, meus irmãos, versículo 6, o profeta tem uma experiência tremenda. Deus fala com ele, uma voz diz: clama. Eu digo, o profeta diz:
O que clamarei? E o Senhor fala para o profeta, que toda carne é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a relva, cai a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Irmãos, e não é mesmo? E não é mesmo? A glória dos poderosos é como a erva do campo, que sai agora, mas o sol vai escaldar tudo. Ela vai murchar. Hoje, eles podem estar na sua força, mas já já, esta relva e esta flor murcharão, porque o Senhor soprará sobre esta terra. Mas qual é a única coisa que permanece? A palavra do Senhor, a palavra que cria, que sustenta o mundo, que dá guia na história e que ampara as nossas vidas. Então, a glória do mundo passará. Por isso Cristo disse: mas todo aquele que faz a minha vontade durará para sempre. Quem nos ampara não é a força do Estado, não é a glória das nações. O que nos sustenta, o que nos alimenta, o que nos guia diariamente é o poder da palavra de Deus, é a confiança real no caráter do Senhor, que revelou a nós sua palavra. Eu não quero opinião do homem, eu não aceito, meus irmãos, prognóstico dessa terra. Eu vivo somente da palavra de Deus. É esta verdade que deve sustentar os nossos corações. Irmãos, eu procurei em todos os meus amigos que eu tinha, quem é que podia me dar acesso a um vídeo que eu assisti sobre a Argentina. Eu descobri um amigo meu, não sei onde, rapaz, que tinha acesso ao Brasil paralelo, né? Aí eu disse: rapaz, quanto é que tu quer na tua senha? Me arranja aí. E ele me deu. Eu estou assistindo o documentário completo. Meus irmãos, a Argentina, país vizinho aqui o nosso, fazemos fronteira com a Argentina, está vivendo agora lá. Se nós estamos achando ruim aqui, imagine lá, meus irmãos. A situação de pobreza, situação de corrupção, lá está muito, mas muito pior do que aqui. E aí, durante o documentário, eu me faço sempre a mesma pergunta: Senhor, o que é que o Senhor quer mostrar para mim enquanto eu vejo esse negócio? Irmãos, está aqui. A Argentina é uma nação que só se afastou da palavra de Deus, se afastou da verdade. Em plena pandemia, eles aprovaram uma lei permitindo o aborto até 14 semanas. Dá quantos meses em 14 semanas? 2 meses, mestre? 3 meses, né? Irmão, 3 meses o sol já ligava para mim no celular. 3 meses o negócio está vivo demais, está falando, né? 3 meses. 3 meses o sol já batia na barriguinha. Eu quero sair. Ainda tem 2 semanas. Ele já brincava no celular mesmo, era o jeito. Pois é. A vida está sendo desprezada, jogada no lixo. Qual é o fim de uma nação que tem uma lei para assassinar pessoas? A força do mundo, a força que eles têm, não supera o poder da palavra de Deus. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ainda existe algo no Brasil de bom, isso se deve à nossa presença aqui, sem dúvida alguma. Por isso que eu sou apaixonado por fazer casamento, porque toda pessoa que se casa é eu mostrando para o mundo o que vai acontecer entre Cristo e a sua noiva, amém? Cada
cada casamento é uma representação do que vai acontecer um dia no final. Cristo casará com a sua esposa. Versículo 9, meus irmãos. Ó mensageiro de boas novas, sobe um monte alto. Ó mensageiro de boas novas, a Jerusalém, levanta bem alto a voz, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. Irmãos, você serve a Deus, você o adora pelo que Ele é, amém? Cantamos isso nesse momento, não foi? Eu o adoro pelo que Tu és. Você não pode se envergonhar de servir a Deus pelo que Ele é. Você não mostra a Deus na sua vida pelo que você tem. Você não mostra a Deus na sua vida por aquilo que você aparenta ser. Você mostra a Deus na sua vida quando você, no meio de uma pandemia dessa, você não se afasta do Senhor nosso Deus. Você não deixa de viver a vida que Ele quer para você. Você exclui tudo aquilo que vem para te atrapalhar. Você se afasta daqueles caminhos tortuosos que vão te levar para outro lugar. Você permanece diante do Senhor, ainda que diante de ti se levante, meus irmãos, uma tremenda de uma tormenta, ainda que a muralha seja grande, ainda que a dúvida bata na porta do teu coração, você olha para tudo aquilo e diz: eu não caminho pelaquilo que eu vejo. Por quê? Porque o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus, Ele está querendo ser proclamado ao mundo. Ele quer ser conhecido por este mundo. E espere, meus irmãos, não existe oportunidade maior de nós ganharmos pessoas para Cristo do que agora. Declararmos às pessoas o seguinte: ei, você está entendendo o que o mundo está passando? Você compreende o que está vindo sobre o mundo? Ela logicamente dirá: eu não sei, só sei que está acontecendo aí um decreto, umas coisas. Você tem a palavra fiel, você tem a verdade, você está de posse, meus irmãos, da interpretação correta. Não se esconda, não se envergonhe, proclame a verdade. Diga: olha, Deus, Ele está julgando o mundo, mas Ele também é Deus de graça. Ele te convida hoje a você vir a Cristo, a você conhecer, meus irmãos, este caminho com o Senhor, porque ainda que você possa viver o que for, o melhor lugar é estar com Cristo, na presença dEle, caminhando com o Senhor Jesus, ouvindo sua voz, sabendo dos propósitos que Deus tem para a sua vida. E eu chegarei ao final agora. O Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço, o seu galardão está com Ele, e a sua recompensa o acompanha. Irmãos, por mais que nós façamos, teve uma pessoa que fez um trabalho uma vez para mim, e ela era acostumada a fazer um trabalho, e o pastor nunca pagava ela, né? Sempre cobrava ela, dizia: rapaz, faz lá para mim lá, e o pastor nunca pagava ela. Aí quando eu assumi o trabalho lá, a pessoa foi fazer um trabalho lá na igreja, pessoa normal, e eu dei uma quantia muito considerável, né, para o trabalho dela lá. E ela disse assim: pastor, precisa não. Eu disse: homem de Deus, isso aqui não é pelo seu trabalho, isso aqui é porque eu estou querendo te abençoar. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse: pastor, eu precisava muito desse dinheiro. Amém? Mesmo que nós não trabalhemos por recompensa, você será altamente recompensado. E as recompensas do Senhor, elas começarão aqui em nossas vidas. Irmãos, não há nada mais maravilhoso do que saber que o nosso Deus, o caráter dele é bondoso, o amor dele generoso. Deus recompensará as nossas vidas. Versículo 11, meus irmãos, e eu finalizo aqui. Ele
cuidará do seu rebanho como um pastor. Recolherá nos braços os cordeirinhos, os levará no colo. Meus irmãos, eu confesso para vocês, eu estou querendo pregar e não consigo, viu? Eu estou com tanta vontade de pregar, mas não consigo. Uma verdade dessa, meus irmãos, não é para mim estar dizendo, não é para mim estar ouvindo. No meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor dizia assim: Onésimo, eu cuidarei do meu povo. Eu cuidarei de você. Porque eu posso ser pastor aqui, mas o pastor verdadeiro é Ele, amém? É Ele quem cuida das nossas vidas. Ele está dizendo: eu pegarei os meus cordeirinhos e os levarei no colo. Meus irmãos, que expressão de carinho da parte do nosso Deus. Irmãos, quando Ele diz: eu tomarei nos meus braços, Ele está chamando você. Eu tenho um cuidado especial pela sua vida. Irmãos, é profundo demais. Você tem aqui uma manada não se diz, né? Um monte de ovelhas, só você dizer isso. Um monte de ovelha. Todos estão caminhando. Mas aí tem uma que Ele pega e coloca ela aqui nos braços. E Ele cuida dela. Essa ovelha pode ser você aqui nesta manhã. Você pode estar passando a situação que for. O nosso Deus diz: se console. Aliás, console o meu povo. Esta palavra traz um consolo muito grande, porque Deus está dizendo: eu cuidarei do rebanho como um pastor. Recolherá nos braços os cordeirinhos e levará no colo. Irmãos, nós precisamos provar deste cuidado de Deus mais presente. E nós faremos isso à medida que nós nos deixamos ser cuidados. Não resista à palavra de Deus. Não faça ouvido de mercador. Não caia no sono. Não durma espiritualmente. Meus irmãos, aquilo que mais deixa o meu coração aflito é saber, meus irmãos, que muitos nem despertaram do que aconteceu ainda. Muitos ainda não acordaram. A palavra do Senhor diz lá em Efésios: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Paulo aos Romanos diz: não é hora mais de ficarmos neste sono, é hora de nós despertar. Irmãos, muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor, aquilo que nós pedimos para Deus, Ele já apontou o caminho. Ele já disse: vai lá e toma e pega. Às vezes eu estou aqui no meu computador lendo um livro, está difícil de entender, não estou entendendo nada, estou irritado porque eu não estou entendendo o negócio, né? Faço a tradução no inglês, não dá certo, tudo aquilo ali. Aí quando o entendimento está vindo, o sorte chega: papai, quero comer. Irmãos, meu coração ruim, pecaminoso, não grita com o bichinho. Macho, tu não está vendo a geladeira ali, macho? Vai comer, mano. Irmãos, Deus não faz assim conosco, amém? Mas parece que Ele está precisando fazer. Porque está tão claro, meus irmãos, o nosso Deus já nos tem dado tudo. Ele está dizendo: venha, eu vou cuidar de você. Então agora explora isso, vive para a sua glória, alegra o teu coração, olha para a vida e diz: eu caminharei na verdade daquilo que o Senhor tem revelado. A parte final do verso diz: guiará mansamente os que amamentam. Meus irmãos, tem alguém mais frágil que um bebê quando amamenta? Tem? Você já viu? Ele está dizendo o seguinte, e eu finalizo agora: você se acha frágil? Você está fragilizado? As situações da vida têm deixado você frágilzinho? Ele vai cuidar de você.
como uma mãe que amamenta o filho. Ele vai guiar a sua vida. Eu preciso dessa direção. 3 aplicações para nós vamos para casa, amém, meus irmãos? O decreto vai se cumprir já já. 3 aplicações. A primeira: o mundo passa por desespero, mas Deus está me dando consolo, amém? Isso é claro, é claro. Enquanto o mundo perdido está sem sentido, desesperado, não sabe o que fazer, as pessoas estão assim. Eu creio no Senhor, Ele está me dando consolo agora. Ele proverá sobre a minha vida. Eu tenho consolo porque Deus é Deus. Ele olha para mim. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus preparou tudo isso para Ele se revelar às nossas vidas. Até o final do ano. Você pode marcar isso na sua agenda. Eu não sou um bom profeta não, mas quando eu profetizo também não é ruim, amém? Está tudo escrito? Tudo está escrito. Tudo escrito, amém, mestre? Tu crê? Irmãos, arruma teu coração, ajeita tua casa. Ele vai se revelar na sua vida. Ele vai, amém? Deixa Ele fazer. Não coloca mais em tudo não, faz ajeitar as coisas, prepara a tua casa, organiza e diz: Senhor, pode chegar a hora que tu quiser. Aliás, tem uma crise de ansiedade, fica ligando direto, orando mais: Senhor, quando é que tu vem? O que eu quero é Deus, eu quero é mais de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, experimente o cuidado de Deus. Deixe Ele guiar a sua vida. O frágil, o cordeirinho, o rebanho será cuidado por Deus. Não se afaste do rebanho. Não deixe o rebanho. Permaneça com Cristo. Não esfrie na fé. Não olhe para o lado. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Contemple o seu rosto na palavra. Viva a verdade dele nesta palavra. Porque aqui, meus irmãos, daqui a pouco, o Senhor se mostrará a nós, e nós sairemos com Ele, e com Ele reinaremos para sempre, amém? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai.